com base nas pesquisas eleitorais mais recentes, e que mostra que 5 das 27 unidades da Federação Brasileira ainda não têm um cenário consolidado na disputa presidencial. Nesses locais, os candidatos aparecem tecnicamente empatados. Espírito Santo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Por outro lado, 12 estados já mostram Lula à frente da disputa pela reeleição, enquanto o principal adversário, Flávio Bolsonaro, lidera em 7 estados. Apenas em Goiás, o ex-governador Ronaldo Caiado mantém a dianteira na disputa. Alagoas e Roraima não foram incluídos na análise por não haver íntegras disponíveis de pesquisas registradas no TSE. E hoje, segundo avaliações das pesquisas, 10 estados já mostram vitória em primeiro turno para um dos candidatos, que ultrapassariam a marca dos 50% dos votos válidos. Lula venceria sem necessidade de segundo turno em 8 estados, todos no Nordeste: Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia, enquanto Flávio venceria no primeiro turno em 2 estados do Norte, Acre e Rondônia. Apesar do equilíbrio mostrado nas pesquisas, a Faria Lima já desenha cenários para um eventual 4º mandato de Lula. A percepção predominante entre gestores de fundos, bancos, corretoras e grandes empresas é que a eleição presidencial caminha para um 4º mandato de Lula e que somente um fato político de grande impacto pode fazer Flávio Bolsonaro reverter o cenário atual. O clima agora entre os operadores de mercado é esperar 2030 para ter alguma mudança relevante no controle da economia. A leitura do mercado é que a deterioração das contas públicas e o avanço da dívida pública vão limitar o espaço para uma nova expansão de gastos. Até por isso, parte relevante dos gestores espera que um eventual novo mandato do petista se aproxime mais da gestão Lula II, período marcado por superávites fiscais, do que do modelo adotado na atual gestão. Agora, o que todo mundo se esquece, Segré, é que o próximo presidente nomeará 4 ministros do STF. Sim. E quem manda no Brasil, como todos sabem, é o STF. Sim. Ou seja, são 40 anos, são 2 gerações entregues a quem o Lula indicar. Agora, que uma pessoa que tem pouco conhecimento, pouca intelectualidade, pouco recurso, continua acreditando na baboseira da esquerda, eu até aceito. Não entendo, mas aceito. Agora, que a Faria Lima continue acreditando, senhores, quando foi inventado essa porcaria do arcabouço fiscal, foi prometido que em 2023 teríamos o Brasil, déficit fiscal foi 2,12% do PIB, uma barbaridade. Em 2024, conseguiríamos o equilíbrio. Em 2025, seria superávit de 0,5% do PIB. E em 2026, 1% do PIB de superávit. Não aconteceu. Nem em 2024, nem em 2025, nem em 2026, e agora dizem que o equilíbrio vai ser conseguido em 2030. Até lá, somente para dar algumas informações econômicas da macroeconomia brasileira, o déficit financeiro, que não é o que a gente vê de arrecadou, gastou, sobrou ou não sobrou. Não. Quando a gente agrega os juros da dívida, está em 8,5% do PIB. É gigantesco. Esse governo empenhou as futuras gerações. Hoje, quando nasce, se você que está nos assistindo, tem algum familiar que teve um bebê agora, que vai ter um neném daqui a pouco, ele já nasce devendo 35 mil reais por dívida de todos nós que o PT colocou na nossa tarraqueta. Então, a Faria Lima que diga, não, agora não vai poder, vai ter superávit fiscal, porque não tem para onde correr. Tem sim. E aí a culpa foi dos parlamentares, Pavinato, porque eles esqueceram de colocar a responsabilidade fiscal no meio desse baboseiro também arcabouço fiscal. Se tivesse responsabilidade fiscal, se tivesse uma lei que proibisse que presidente, governador e prefeito saiam do seu mandato com uma dívida maior a que eles tinham quando entraram, então o Brasil vai ser melhor. Se isso não acontecer, nós estaremos com problemas muito sérios
inclusive a risco de não conseguir pagar a dívida pública. Mas daí tudo você tem uma lei dessa falando que o presidente ele não pode sair devendo mais do que o país devia quando ele entrou. Sim, senhor. Vem o STF diz que isso é inconstitucional porque isso vai barrar políticas públicas constitucionais e piriporó. Ou seja, se a gente não tiver um STF sério, a gente não vai sair, não importa a lei, não importa o Senado, não importa o Congresso, não importa nada. Aliás, falando em STF, só para eu não esquecer, o meu querido amigo, o professor Luciano Castro, que é professor no Instituto de Matemática Aplicada, no INPA, e também é professor de Economia na Universidade de Iowa. Ele me mandou esse livro dele que se chama O Brasil pós-STF, uma nova arquitetura institucional para o Poder Judiciário. Ele me mandou este exemplar desse livro que foi publicado esse ano de 2026, onde ele traça uma proposta de Suprema Corte no Brasil, e ele também teve a gentileza de me mandar os 3 volumes desta coleção de artigos sobre Constituição e Liberdade, que se chama A Constituição e a Liberdade, que foi organizado pelo professor Luciano Castro com o professor Modesto Carvalhosa, e é uma homenagem aos 90 anos do professor Ives Gandra da Silva Martins. São 3 volumes e o meu texto está aqui no volume 2, para quem quiser saber. Esse livro está maravilhoso, toda a coleção. Muito obrigado, professor Luciano Castro, por estes livros. E aí, Eduardo? Será que a Faria Lima tem razão? Não, Pavinato, a gente sabe muito bem que a estrutura da Faria Lima é justamente a rentabilidade, né? Nunca os bancos tiveram, só lucro recorde. Então a única coisa que teve, bem lembrado pelo Segredo, o ano da colheita, né? Ele falou colheita, o ano da colheita só serviu para os bancos. Então ano atrás de ano no Lula 3, recordes bancários. Parece que só a soma deu 255 bilhões de lucro para os bancos. Então, vinculado à Faria Lima do rentismo, é óbvio, eles gostam disso, eles não se importam com a parte do sofrimento do cotidiano. E olha que eu não sou daqueles de intervenção no mercado, não é nada disso, pelo contrário. Né? A gente defende sempre a liberdade econômica, mas vamos dizer, o descolamento com o cenário político, tendo em vista as mazelas do país frente à atual administração. É esse que é o ponto central, porque não vai ter Brasil para o futuro. Né? E aí então você gosta de usar o Brasil, você não gosta do Brasil, você gosta de usar o Brasil. E aí com essa estrutura, tendo ainda um ativismo judicial muito consolidado no Supremo Tribunal Federal, com a atual composição, e agora o interesse da Faria Lima, eu coloco junto com isso as pesquisas que eu sempre questiono aqui. Né? Alguém paga essas pesquisas e aí converge com a declaração da Faria Lima neste sentido. Então entra nessa convergência, todo mundo gosta, na verdade, é que sigam o Lula e eles sigam lucrando, independente se for, né, com a miséria do povo ou com o sofrimento dos brasileiros, que vai acabar piorando, obviamente, para a classe média e que dirá para a classe mais pobre, Pavinato.